que exagera na hora da comemoração. Na maioria das vezes, isso acaba em risada, mas tem jogador que se deu mal de verdade. Alguns até perderam a vida. O Ziyech fez algo impossível. Os jogadores sempre pulam as placas de publicidade numa boa, mas o cara fez isso daí. Eu acho que esse cara foi comemorar com a torcida errada. Se liga no tapa que ele recebeu. Pior do que isso, só esse cara que não conseguiu dar o famoso escorregão no gramado. E isso aconteceu. O pior é que ele teve que receber atendimento médico, porque se machucou de verdade. É isso que significa ficar no vácuo na hora da comemoração. Será que ele se machucou também? Pelo menos ele não levou um soco do companheiro, que nem esse cara. Agora se liga nesse jogador que fez uma mágica na sua comemoração. Pois é, ele simplesmente desapareceu. O que acontece é que tinha um fosso onde ele pulou. Ainda bem que ele não se machucou. Eu acho que o segurança segurou. Não vai não, que tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Acho que ele respondeu, o que que foi? O que foi diferente desse caso que aconteceu no Japão. O atacante também caiu num buraco que tinha atrás da placa, mas ele precisou de atendimento médico. Quem será que deixou uma casca de banana nesse lugar? Mas até os jogadores famosos erram nas comemorações. Se liga no que o Zidane aprontou. Só que esse cara passou dos limites. Sim, ele tirou seu calção para comemorar. E é claro que levou um cartão amarelo por atentado ao pudor. E como já tinha outro amarelo, terminou expulso. Esse é o famoso jogador cabeça dura. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas parece que doeu. Esse jogador se machucou quando comemorou um pênalti. Aliás, bom, deixa pra lá. Falando em comemorações dolorosas, se liga no encontrão desses dois caras aqui. Mas nem sempre as comemorações terminam bem. No futebol brasileiro, o cara foi inventar de dar uma cambalhota e isso aconteceu. Na Índia, um jogador morreu quando tentou dar uma cambalhota e o movimento saiu errado. Ele caiu de mau jeito e precisou ser hospitalizado. Após 5 dias na UTI, o jogador não resistiu à lesão na coluna vertebral e faleceu. Agora falando de comemorações históricas, se liga no que o Diego Forlán fez. Ele tirou a camisa para comemorar, mas o jogo recomeçou e o cara ficou correndo em campo sem camisa. Isso ajudou que a FIFA acabasse criando a regra de não poder fazer isso nas comemorações por causa desse lance. E teve jogador que aproveitou essa regra para criar outra comemoração histórica. Esse cara simplesmente tirou a camisa para comemorar, mas tinha outra igualzinha por baixo. Ele ainda aproveitou para jogar uma das camisas para a torcida, só que não deu certo e ele acabou expulso. Mas algo pior aconteceu com esse jogador do Liverpool. Ele teve a brilhante ideia de fingir que estava cheirando algo no gramado na hora de comemorar. Nem preciso dizer que deu ruim pra ele, né? O técnico até tentou defender o jogador, mas não teve jeito. Ele levou uma suspensão de 4 jogos por causa disso. Mas teve um jogador que acabou com sua carreira por causa de um gesto. Na hora de comemorar um gol, Katides fez isso daqui. Pois é, o cara meteu uma saudação bem famosa e completamente proibida. O resultado, ele foi banido da seleção grega e ainda perdeu seu contrato com o clube. Agora falando de jogadoras que se deram bem, essa daqui meteu uma dancinha depois de marcar um gol e ficou famosa no mundo inteiro por causa disso. Mas ela mesma já disse que preferia não ficar conhecida pela dança, mas sim pelo seu futebol. Já essa daqui simplesmente tirou a camisa para comemorar um gol. Que se leva anche la maglia! Que gol! Tripletta! E Milan, que adesso ha messo decisamente il muso avanti. Essa outra fez a mesma coisa, só que numa Copa do Mundo. A jogadora do Chelsea também perdeu a cabeça e tirou tudo na comemoração. E obviamente levou o cartão amarelo. Falando em Copa do Mundo, olha o que o Batshuayi fez para comemorar no gol da Bélgica. Mas até os técnicos passam vergonha na hora do gol. Olha o ex-técnico da seleção brasileira, simplesmente despencando no gramado. Agora se liga no que o Cristiano fez para comemorar um gol pela Juventus. Pô, eu sei que o momento foi histórico, mas se segura aí, cara. Se liga no que aconteceu nesse lance. Todo mundo saiu escorregando no gramado, quando esse cara pensou em fazer igual, mas ele se deu mal. Você já ouviu a expressão fogo amigo? Esse cara tinha acabado de marcar um gol quando seu companheiro fez isso. Mas engraçado mesmo, é o que esse jogador do Arsenal fez. Depois de tropeçar, ele até perde o ânimo para comemorar.
Agora esse daqui caiu tão feio que meteu a cara no chão. Esse goleiro se deu mal por comemorar antes da hora. Ele saiu batendo a mão no peito por causa da defesa, mas esqueceu das leis da física e deu nisso. Mas tem jogador que se dá mal por vingança. Como assim? Todo mundo lembra dessa comemoração do Messi, certo? Ele fez isso num jogo da Liga sem importância e Cristiano Ronaldo resolveu pagar na mesma moeda. Na Supercopa, em um jogo que valia título, e o robozão gosta de se vingar quando é provocado. Esse jogador marcou um gol contra o Al Nassr e fez a comemoração do Cristiano Ronaldo. E quando o português conseguiu marcar o seu gol, ele fez isso daqui enquanto encarava o jogador. O Candreva foi comemorar com a torcida, mas escorregou antes do salto e isso aconteceu. Mas falando em comemorações históricas, se liga no que o Vardy fez depois de marcar um gol pela seleção inglesa. Agora se liga no que esse time fez. Na hora do gol, todos correram para o canto do gramado e ninguém entendeu nada, até que o time inteiro aparece dentro de um carro. A comemoração desse goleiro é simplesmente hilária. O Batotelli fez isso daqui para comemorar o golaço que marcou pela Itália. O problema é que ele levou um cartão amarelo por isso. Mas a comemoração mais histórica dele foi essa daqui, pelo Manchester City. O problema é que o protesto silencioso, além de render um cartão amarelo, ainda fez o jogador ser alvo de ainda mais críticas. Agora vamos para um compiladinho de grandes jogadores que se deram mal, tentando escorregar no gramado, começando pelo Robben. Luis Suárez foi outro que bateu a cara no gramado. Como ele vai morder os oponentes sem os dentes? Van de Vaart se complicou todo nessa comemoração. E falando em grandes jogadores, o Haaland apontou para a torcida errada nessa comemoração. Falando nele, o cara sempre gostou de comemorar seus gols desse jeito, mas ele se deu mal quando fez isso contra o Paris Saint-Germain, porque o Neymar jogou demais e acabou eliminando o Borussia Dortmund. E para provocar, fez essa comemoração que virou um post no seu Instagram com milhões de curtidas. Depois disso, o Haaland nunca mais fez essa comemoração. Alguém me explica onde o Alaba conseguiu essa cadeira? Esse jogador teve a brilhante ideia de revelar para o mundo todo que ele é o Homem-Aranha, depois de marcar um golaço. Quem também fez isso foi o Aubameyang, que simplesmente colocou uma máscara do Batman para comemorar, mas levou o cartão amarelo, porque usar máscaras também é proibido. O Dele Alli só se deu mal com essa comemoração por culpa dele mesmo. O cara fingiu que estava dormindo depois de marcar um gol. O problema é que depois de um tempo ele começou a jogar pelo Tottenham, e a torcida usou isso para provocá-lo. Quem passou por algo parecido foi o Neymar e o Mbappé. Os caras fizeram essa comemoração, como se estivessem jogando dinheiro fora. O problema é que eles fizeram isso exatamente no clube que pagou milhões na dupla para não conseguir ganhar nenhuma Champions. Nem preciso dizer que a torcida pegou no pé dos dois. Agora se prepara para uma confusão enorme. Esse cara foi comemorar com o banco. Quase ficou sem as roupas depois que um dos auxiliares fez isso e terminou sua comemoração desse jeito. E para encerrar, olha o Rooney levando um nocaute. Bom, dele mesmo. Fantastic.